karma, para mim, é a energia que ficou cristalizada, a energia da vida, que ela é fluida e num certo momento, seja por ignorância, seja por um trauma, uma tristeza, ela se cristaliza. E essa cristalização, essa energia cristalizada, ela fica se repetindo ao longo das vidas, ao longo das gerações, no sentido de encontrar uma maneira de se resolver. Então, quando a gente entra dentro dessa energia, a gente permite, ela se resolve, seja através do perdão, através do amor, através da compreensão. E por isso o título do livro, O Fim do Karma, que é quando a gente entra nesse processo de conectar com todas as energias cristalizadas existentes na nossa vida e se prontifica realmente a descristalizá-las através da consciência. O fim de todo sofrimento, sim, porque a ignorância inerente a todo ser humano, porque nós nascemos e a gente não sabe, então tomamos decisões e temos certas ações que causam sofrimento para nós e para os outros. E esse sofrimento, ele retorna sempre, e somente no momento que você se propõe a levar isso à compreensão total, você termina com o karma, você termina com o sofrimento. A mensagem do livro é esse processo, esse caminho do ser humano até onde a gente vive de uma maneira meio cega, vivendo suas experiências, mas existe um ponto final a todo ser humano, que é a iluminação. Então, o que eu proponho nesse livro, através de 3 personagens, nós seguirmos no caminho da iluminação, seja através da espiritualidade. Então é o Lama Gangchen, que é um lama tibetano, que tem toda a tradição budista por detrás, os conhecimentos, suas vidas passadas, né, da tradição budista, e através da vivência dessa proposta do budismo, da proposta da espiritualidade, ele chega à iluminação. Mas tem uma segunda personagem, por exemplo, Antonella, que é uma cientista católica que estuda o Santo Sudário de Torino. E através do seu estudo, da sua compreensão da mensagem do Santo Sudário, ligado à compreensão científica, né? Porque eu trago muitos estudos científicos feitos com o Santo Sudário, ela vai também entrar nesse processo de conhecimento, de autodescobrimento das potencialidades humanas e também chegar à iluminação. E a terceira história, a história de Cristina, que é uma artista brasileira e que é acometida de câncer. E através do seu processo, e aí entra o meu trabalho, que eu sou terapeuta, ela vai passar por processos que seja na parte de naturopatia, de terapias cognitivas e emocionais, e também através de regressões, ela também vai chegar no autoconhecimento e despertar o que a gente chama de corpo arco-íris ou a iluminação. O corpo arco-íris faz parte da tradição tibetana, e que é do budismo tibetano, onde depois do falecimento da pessoa, ou seja, ou às vezes até anteriormente, há uma manifestação da sua espiritualidade no corpo físico. Então, quando o corpo arco-íris está desperto, a pessoa, quando ela morre, por exemplo, existem 4 níveis que eles comentam. Então, o primeiro nível seria que o corpo se torna incorruptível. Então houve transformações no corpo físico a ponto de modificar a estrutura biológica desse corpo. Então o corpo se torna incorruptível, ele não se degrada, né? Não se decompõe depois da morte. No segundo nível, o corpo ele diminui de tamanho de uma maneira muito rápida, em questões de poucos dias, diminui de tamanho, podendo ficar, dizem, até 2 centímetros, mas no caso, eu mostro uma imagem no livro que é uma senhora que era maior do que eu e que depois da morte ficou no tamanho de 40 centímetros. No terceiro nível, o corpo ele desaparece, só sobra cabelo, unhas, dentes. E no quarto nível não se vê mais o corpo físico. E no momento da morte ou certos dias depois, certos fenômenos. Então aparece arco-íris, fenômenos de luz.
sons, odores que se sente, flores que se manifestam. Então eles dizem que é o processo do despertar do corpo arco-íris, e já aconteceu com milhares e milhares de pessoas em algum desses níveis. Então a ideia é que nós sabemos aqui no Ocidente que pensamentos negativos, emoções negativas cria doenças, torna o corpo doente, ele se decompõe, ele vai na direção da morte. E aí então parto do princípio que o que faria então o sentimento de perdão, o sentimento de amor, o sentimento de harmonia no corpo, meditações, estados de samadhi, ele também transforma o corpo físico, só que na direção da eternidade. O perdão, ele é o caminho para toda cura. Sem perdão não há cura possível. E essa também é uma mensagem que vem sendo passada em todas as linhagens espirituais. Mas as pessoas elas confundem muito o perdão com concordar com o que o outro fez. E não é jamais concordar com o que o outro fez, mas é você poder se colocar em relação a essa situação de uma maneira amorosa consigo mesmo. Então, o perdão a gente faz pra gente não faz pelo outro. Quando você não perdoa, você tem sentimentos você tem ressentimento, você tem raiva, você tem tristeza. E tem uma frase do Shakespeare que diz: ter ressentimento é você tomar o veneno esperando que o outro morra. Você é o primeiro que está sendo prejudicado. Então, o perdão você não está fazendo para o outro. A gente até nem precisa chegar para uma pessoa e falar assim, ó, te perdoei. Né? Às vezes ela nem sabe que tem alguma coisa para ser perdoado, mas eu me libertei. Então o perdão ele é autolibertação, né? É você compreender que o outro ele fez isso por uma razão dele e que ele não está impondo um erro a você, né? Porque a gente fica com muito ressentimento do fato do outro impor um erro a nós. Então a gente poder se perdoar de ter provocado tais emoções dentro de si mesmo, de ter se deixado manipular pela situação, né? E perdoar é você perceber que você tem o poder pessoal e que você não fica dando o teu poder pessoal para o outro. Então, quando você compreende a situação profundamente, você percebe o teu próprio valor e aí você consegue perdoar. A superação é a história do herói, né? É o caminho do herói. Então, a pessoa ela vai se confrontar com os seus maiores medos, com o seu maior desafio, e o importante é fazer esse processo junto com o leitor, junto com o personagem, do processo de superação de todos os seus maiores desafios. Então, não é só a constatação do desafio, mas o processo até a cura total e trazer a essência do que é o desafio, né? O desafio é basicamente um ensinamento profundo que a gente tem que chegar até as profundezas do nosso ser para poder resgatar esse ensinamento. Então, a gente nesse capítulo vai junto até esse resgate final. Esse capítulo conta o caminho inicial de Cristina, onde ela se deparou com o fim do caminho dela, de uma vida normal, onde que não tinha muita consciência, e ela se vê diagnosticada de câncer. E a partir desse momento, então, ela vai desbravar novos caminhos que a própria situação dela propôs. Ela vai entrar em contato com abordagens, mesmo o mundo da terapia do câncer tradicional, né, normal, que para ela era totalmente desconhecido, mas também toda uma gama de possibilidades de autoconhecimento e de desbravação realmente, né, desbravamento da sua vida, das suas emoções, de tudo aquilo que ela viveu, e poder integrar isso a essa vivência dela, e através da integração de abraçar essa experiência e abraçar toda a sua vida, ela também vai chegar ao processo de iluminação. Vai se propor, no caso dela, também de certas terapias, que são as terapias que eu realizo. Então ali eu coloco muito da minha própria experiência. Então terapias do EFT, por exemplo, técnica da liberação emocional,
onde que você pode acessar de uma maneira muito rápida os traumas e liberá-los. Também técnicas de regressão, onde ela vai poder entrar em contato com memórias muito antigas e vai poder trazer a cura a esses momentos que não ficam parados e nem determinados no passado, mas que podem ser recuperados e transmutados, assim como o karma. Eu acho que eu dou uma certa abordagem, uma visão muito mais talvez integrada, porque eu fiz naturopatia holística e tenho muitas experiências espirituais, mas sempre procurei trazer isso de uma maneira prática nas terapias, inclusive explicando cientificamente os processos, né? Através da compreensão de neurofisiologia, de biologia, de física quântica, conseguir explicar como a gente pode acessar esses campos informacionais e como a gente pode lidar com esses campos informacionais, que seja da doença, que seja do trauma, que seja da cura, para poder manifestar isso aqui de uma maneira prática. O maior mistério do Ocidente, que foi estudado mais de 200 mil horas já de estudos, é o Santo Sudário. O Santo Sudário, que hoje em dia está em Torino, e que seria o tecido que teria envolvido Jesus no momento da morte dele. Ainda não foi chegado a conclusões definitivas, mas 99,99% das evidências apontam para um ser na época do nascimento de Jesus, no primeiro século da nossa era, e que teria tido ocorreu um fenômeno único com esse ser e que impregnou o corpo, que impregnou esse tecido. E então o que aconteceu foi que o corpo que estava envolvido por esse tecido se transformou em luz de uma maneira instantânea. E a prova está na imagem do sudário, que foi estudado muito e que a única conclusão que se chegou até agora é que foi feito como uma foto que foi tirada por emissão de luz do corpo inteiro. Então eu me interessei como é possível, o que seria esse ser, quais seriam as capacidades que ele teria desenvolvido durante a sua vida para poder criar esse fenômeno. Né? Eu não me interessei tanto na criação do fenômeno, mas por si, da imagem, mas no ser que criou esse fenômeno. Então, o que tem de tão especial nele? E aí eu fui pesquisando muito e pesquisei também na área de biologia, de física quântica, as possibilidades do corpo humano criar esse fenômeno. E aí cheguei a quase uma teoria, uma primeira teoria real, onde que é possível ocorrer esse processo. Não estou dizendo que ele ocorre, mas há-se uma possibilidade mesmo física e científica de que esse processo possa ocorrer do corpo se transformar em luz. Agora, esse ser, ele mostrou como nós podemos utilizar essas possibilidades e até onde nós podemos chegar. E sim, há essa possibilidade no nosso corpo, do corpo físico humano normal, natural, através do desenvolvimento espiritual. E isso que é interessante, porque isso junta também toda a tradição espiritual, onde eles mostrariam o caminho até que ponto nós podemos chegar de alinhamento total entre nossa mente, coração, emoções e corpo, até chegar a produzir esse fenômeno. E a prova de que isso é possível seria o que Jesus teria mostrado na ressurreição e na morte e na transformação do corpo em luz. Bom, eu sou brasileira, de origem japonesa. Comecei a fazer estudos de medicina aqui no Brasil. Eu nasci em Maringá, mas depois eu fui para São Paulo, mas meus estudos eu fiz no Paraná. Mas não terminei os meus estudos e fui morar na França. Lá me casei, tive meus filhos e estudei naturopatia holística e psicologia. E depois eu fui estudar, fui trabalhar e morar em Zurique, onde eu estou há 15 anos agora. E ali eu ofereço, no começo eu fazia naturopatia normal, né? Mas logo percebi que a origem dos problemas, as pessoas vinham com seus problemas físicos, mas a origem invariavelmente estava no emocional e até mesmo no espiritual. E através de todas as experiências que eu tive na minha vida, muitas experiências a nível de espiritualidade, eu fui integrando esses conhecimentos, essas experiências na minha prática. E acabei criando talvez uma abordagem que não é tradicional,
mas que aborda a integração real, assim, profunda do ser humano com as suas experiências e com, eu diria até, com a vida espiritual dela num todo, né? Porque eu trabalho também em vidas passadas. Somos todos um e fazemos parte, somos como células de um grande corpo, né? E cada célula tem o seu espaço, tem o seu local, tem a sua função. Mas nós somos todos células de um mesmo organismo. Então não há separação entre nós.